Existe um momento em que todo avanço deixa de parecer conquista e começa a parecer risco. É a hora em que a ambição ultrapassa a segurança, em que a curiosidade corre mais rápido do que a prudência, em que o poder cresce antes que a responsabilidade consiga acompanhá-lo. A história humana é marcada por esses instantes silenciosos: o fogo, a pólvora, a energia nuclear. Sempre houve um ponto em que alguém precisou decidir, continuar ou parar, mas há algo diferente agora. Pela primeira vez, o que está sendo empurrado até o limite não é uma máquina física, não é um reator, não é um motor. É a própria inteligência. E é aqui que surge a pergunta que muita gente evita fazer em voz alta: qual é, de fato, o limite real da inteligência artificial hoje? Porque o que vemos nas manchetes, robôs, chatbots, imagens hypers, algoritmos que escrevem, falam e decidem menos, parece apenas a superfície. O espetáculo visível. Só que o verdadeiro limite não está onde a maioria imagina. E o problema é que talvez já estejamos nos aproximando dele. Durante décadas, a inteligência artificial foi um sonho acadêmico. Nos anos 1950, Alan Turing propôs uma pergunta simples: as máquinas podem pensar? Naquele momento, parecia ficção. Pesquisadores como John McCarthy e outros acreditavam que, com lógica suficiente e poder computacional adequado, poderíamos replicar a mente humana. O entusiasmo era enorme. E, por um tempo, a frustração também. Vieram os invernos da imposto automóvel, financiamentos cortados, promessas não cumpridas, sistemas que funcionavam em laboratório, mas falhavam no mundo real. A máquina não era inteligente, era apenas programada. Só que algo mudou no início do século XXI. O volume de dados explodiu. O poder de processamento cresceu exponencialmente. Redes neurais profundas deixaram de ser teoria e passaram a aprender padrões com uma eficiência impressionante. Em 2012, um sistema venceu um desafio de reconhecimento de imagens com precisão inédita. Em 2016, o AlphaGo derrotou Licedol, campeão mundial de Go, um jogo considerado complexo demais para máquinas dominarem. Aquilo não era só vitória técnica. Era simbólico, mas o verdadeiro salto ainda estava por vir. A partir de 2020, modelos de linguagem começaram a gerar textos indistinguíveis dos humanos. Escreviam artigos, criavam código. Simulavam conversas profundas. Não eram conscientes, mas pareciam. E foi nesse momento que a linha começou a se mover. A maioria acredita que o limite da inteligência artificial é a consciência, que o dia em que ela acordar será o ponto de ruptura. Só que o limite real pode ser outro. Pode ser estrutural, econômico, energético, humano, porque treinar um modelo avançado hoje não é apenas uma questão de inteligência. É uma questão de escala, data centers do tamanho de cidades. Milhares de GPUs funcionando 24 horas por dia. Consumo energético comparável ao de pequenos países. Só que havia um detalhe ignorado. A cada nova geração de modelos, o custo cresce de forma quase exponencial. Não apenas financeiro físico, Sam Altman, CEO da OpenAI, já declarou que a próxima fase da imposto automóvel exige investimentos de trilhões de dólares em infraestrutura global. Empresas como Microsoft, Google e Meta estão competindo por chips especializados. A Nvidia tornou-se uma das companhias mais valiosas do planeta praticamente por fabricar o combustível da imposto automóvel, mas o combustível não é infinito. E é aqui que surge o primeiro sinal de limite real. O crescimento atual depende de 3 pilares: dados, energia e hardware. Os dados públicos da internet já foram amplamente consumidos para treinar modelos. O material humano disponível é finito. A energia necessária aumenta constantemente. Os chips avançados constam em poucos países e poucas fábricas. O que acontece quando esses 3 fatores começam a escassear? A narrativa popular sugere que a imposto automóvel evolui em linha reta, cada vez mais poderosa, cada vez mais autônoma.
Mas a realidade é mais frágil. Há outro fator invisível que raramente aparece nas manchetes: a qualidade. Modelos atuais são excelentes em reconhecer padrões estatísticos. Eles preveem a próxima palavra com base em bilhões de exemplos anteriores. Isso cria uma ilusão poderosa de compreensão. Só que prever padrões não é o mesmo que entender. Um modelo pode explicar física quântica e, segundos depois, inventar uma citação inexistente com a mesma convicção. Ele não sabe que errou. Ele não sabe que sabe. E é nesse ponto que surge o conceito que atravessa toda essa história: o limite silencioso. O limite silencioso não é quando a máquina fica mais fraca. É quando ela parece forte demais para que percebamos suas falhas. Porque quanto mais convincente a resposta, menor a chance de questioná-la. E quanto menor o questionamento, maior o risco invisível. Hospitais já utilizam algoritmos para triagem. Tribunais usam sistemas para avaliar risco de reincidência. Bancos decidem crédito com base em modelos estatísticos. Em 2018, uma investigação revelou que um sistema utilizado no sistema judiciário dos Estados Unidos apresentava viés racial significativo na avaliação de risco criminal. O algoritmo não era malicioso. Ele apenas reproduzia padrões históricos. Mas o impacto era real, e foi nesse momento que algo mudou. A discussão deixou de ser apenas tecnológica. Tornou-se ética, política, econômica. Só que o verdadeiro ponto de inflexão ainda estava escondido. Entre 2022 e 2024, grandes empresas passaram a integrar imposto automóvel diretamente em sistemas corporativos, produção de código, geração de conteúdo, atendimento ao cliente, decisões estratégicas. Não era mais experimento, era infraestrutura. Só que havia uma variável inesperada: dependência. Quanto mais eficiente o sistema, mais ele substitui etapas humanas. Quanto mais substitui, menos humanos permanecem capazes de revisar, contestar ou até compreender completamente o processo. Isso cria um ciclo: imposto automóvel auxilia humanos. Humanos confiam na imposto automóvel passa a operar em maior autonomia, e os humanos supervisionam menos. Não por maldade, por eficiência. E é aqui que a percepção inicial começa a se transformar. O limite real talvez não seja quando a imposto automóvel supera o ser humano, mas quando o ser humano começa a abrir mão da própria responsabilidade porque a máquina parece mais precisa. Em 2023, pesquisadores alertaram para o fenômeno da modocalapse. Quando modelos começam a ser treinados com dados gerados por outras IAs, a qualidade tende a degradar. É como uma fotocópia de uma fotocópia de uma fotocópia. O conteúdo fica mais homogêneo, mais previsível, menos diverso. Se grande parte da internet passa a ser produzida por máquinas, e essas máquinas são treinadas na própria produção, o sistema começa a se alimentar de si mesmo, e poucos percebem quando isso acontece. Além disso, existe a questão do alinhamento. Como garantir que sistemas cada vez mais complexos ajam de acordo com valores humanos? Quem define esses valores? Governos, empresas, comunidades científicas. Em 2023, Jeffrey, considerado um dos padrinhos da imposto automóvel, deixou o Google e declarou publicamente preocupação com o rumo da tecnologia que ajudou a criar. Ele alertou para riscos de desinformação em massa e perda de controle. Não era um crítico externo. Era alguém de dentro. E quando vozes internas começam a hesitar, é sinal de que o limite silencioso está próximo. Existe ainda a dimensão geopolítica. Estados Unidos e China disputam liderança em imposto automóvel como se disputassem corrida armamentista, sanções comerciais, restrições de exportação de chips, investimentos bilionários em pesquisa militar. Porque quem controla a inteligência computacional controla poder estratégico. E isso altera a lógica da prudência. Quando há competição entre potências,
A tentação de acelerar supera a tentação de frear. É o dilema clássico: progresso versus segurança. Se um país desacelera para regular, outro pode avançar mais rápido. Se uma empresa impõe limites éticos rígidos, outra pode capturar o mercado. E assim, a linha invisível continua se aproximando. Mas talvez o limite mais profundo não esteja no hardware, nem na ética, nem na política. Talvez esteja na própria arquitetura da inteligência atual. Modelos de linguagem não possuem intenção. Não possuem experiência subjetiva, não têm objetivos próprios. Eles operam dentro de parâmetros definidos por humanos. E ainda assim, exibem comportamentos emergentes que nem sempre foram antecipados. Pesquisadores frequentemente descobrem capacidades inesperadas após o treinamento, resolução de problemas, tradução improvisada, raciocínio passo a passo. Isso fascina. E, ao mesmo tempo, preocupa. Porque significa que nem sempre sabemos exatamente o que criamos. E se o sistema começa a apresentar habilidades que não estavam explicitamente programadas? A fronteira entre controle e surpresa fica mais tênue. Mas aqui está a virada final. Apesar de todo o discurso sobre superinteligência iminente, a maioria dos sistemas atuais ainda depende intensamente de humanos para correção, validação e refinamento. Há equipes inteiras revisando respostas, ajustando parâmetros, moderando resultados. A inteligência artificial, no estágio atual, é poderosa menos, mas não autônoma no sentido profundo. O limite real, hoje, não é que ela pense demais. É que ela ainda não pensa o suficiente para substituir completamente a compreensão humana menos e, ao mesmo tempo, já pensa o bastante para influenciar decisões críticas. Ela está em um território intermediário. E territórios intermediários são perigosos, porque criam excesso de confiança. Se fosse fraca, ninguém dependeria. Se fosse perfeita, talvez fosse previsível. Mas ela é convincente, e o limite silencioso se manifesta justamente aí. Não no momento em que a máquina se rebela, mas no momento em que nós paramos de questionar, quando aceitamos a resposta rápida, quando terceirizamos o julgamento, quando preferimos eficiência à reflexão. A inteligência artificial, hoje, encontra seu limite real não apenas na tecnologia, mas na maturidade coletiva da sociedade que a utiliza, na capacidade de criar regulações sem sufocar inovação, de investir em infraestrutura sem ignorar impacto ambiental, de desenvolver modelos avançados sem perder o senso crítico. O ponto de ruptura não é inevitável, mas a linha invisível continua avançando. E talvez a pergunta mais importante não seja até onde a inteligência artificial pode ir, mas até onde estamos dispostos a ir com ela. Porque, no fim, o limite real não está apenas nos chips, nos dados ou nos algoritmos. Ele está na decisão humana de reconhecer ou ignorar o limite silencioso. E essa decisão ainda não foi tomada.